Muito bem, Bispo Sérgio, eu estou aqui com a Viviane. Viviane, você foi obreira durante quanto tempo? 3 anos. 3 anos consecutivos. Isso. Agora, Viviane, eu quero que você relate para os telespectadores, os ouvintes também, o que levou você a deixar a obra de Deus depois de estar 3 anos ali vivendo a fé. Você tinha alegria em servir as pessoas. Sim, senhor. Tinha alegria em fazer a obra. Tinha muita Agora, o alegria. que levou você a deixar a obra? Pois não. O que levou eu deixar a obra foi quando eu comecei a estudar à noite e eu comecei a me envolver com certas pessoas na escola. E dali eu deixei a obra de Deus de lado. Tudo aquilo que eu fazia da igreja, toda aquela dedicação que eu tinha com as almas, eu passei a deixar de lado. Eu deixei o Senhor Jesus como o principal da minha vida de lado e comecei a me envolver com coisas que eu nunca imaginaria de me envolver. Exemplo, o que você começou a se envolver? Bom, eu comecei a me envolver com, eu fui ser gótica, né? Então, peraí, vamos por etapa. Porque até então você estava na obra. Estava na obra. E aí veio o esfriamento. Veio esfriamento. Quer dizer, naquela situação que você deixou de priorizar a sua vida espiritual, você perdeu o foco. Eu perdi o foco. Tá, você saiu da obra, não é isso? Sim. Muito bem. Quando você saiu da obra, aí você veio os envolvimentos que você diz com o sistema da sociedade e você chegou a ser gótica. Isso. O que é gótica? Gótica é um grupo de roqueiro, de roqueiro. De roqueiros, entendeu? E todos se vestem de preto. E dentro da mente deles é o quê? Se invocar ao diabo, as coisas das trevas mesmo. Muitos vão frequentar cemitério. Peraí. Você chegou a frequentar cemitérios? Cheguei a frequentar cemitério. E você só gostava de se vestir de preto? Isso. Toda a sua roupa que você colocava era preta? Era preta. Mas, deixa eu colocar uma coisa. Peraí, vocês, então, deixou de viver em sociedade normal e vocês passavam, então, a frequentar os cemitérios? Isso. Mas por que o pessoal... Eu quero entender isso. Por que se vestia de preto e por que tinha que ir ao cemitério? Então, não era só uma questão de gostar de rock propriamente dito. Paralelo a isso, era o quê? Um segmento? Era uma religião, um ritual, isso? Era um segmento e a maioria se envolve em magia negra. Muitos se cortavam, muitos misturavam, por exemplo. Já cansei de misturar sangue com o vinho, entendeu? Para quê? Olha, eu não sei sangue nem... com vinho para o quê? Vocês bebiam isso? Muitos bebiam isso. Eu, assim, não cheguei a beber, sendo que muitos faziam essas coisas. Assim, doavam para o diabo, entendeu? Para as coisas das trevas mesmo. A gente só vivia, por exemplo, eu só vivia em depressão. Eu só vivia em depressão profunda. A minha vida não ia para frente. Entendeu? Eu tinha vários relacionamentos? Vários relacionamentos, mas não davam certo. Por quê? Porque de uma vez que na minha casa eu cheguei a fazer um ritual no meu quarto. Ritual de quê? Um ritual que eu aprendi, que eu colocava uma vela, fazia um círculo em minha volta e colocava uma vela. Você fazia um círculo com o quê? De velas? De velas. De velas e colocava uma outra vela no centro. E depois daquele dia, a minha vida não andava. Assim, vivia em círculo. Eu não conseguia ir para frente. Tá bom. Viviane, o que eu quero entender é o seguinte. Tá bom, então você deixa a obra e você se envolve com esse grupo de pessoas que gostavam de rock e, no caso, você chegou a ser gótica. E eu te pergunto, paralelo a isso, paralelo a esses rituais, enfim, frequentar cemitério, se vestir de preto, eu pergunto, no que tange a sua vida afetiva? Quer dizer, você sofria sentimentalmente? Isso, sentimentalmente. Você chegou a se envolver com várias pessoas? Sim, eu não era feliz, assim, eu não tinha ninguém que me amasse. As pessoas, os homens, assim, faziam de mim como se eu fosse um ser descartável.
Eu era usada por todos, eu não tinha o amor de ninguém. Tanto é que os meus filhos são de pai diferente, porque eu não fui Quantos feliz filhos no você mundo. tem? Eu tenho 2 filhos. Você tem 2 filhos. Então você ficou mais de 9 anos fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus. Foram mais de 9 anos. Foram. Tá bom. Agora, eu quero que você relate para os amigos telespectadores, quer dizer, paralelo a toda essa questão, muitos problemas. Você, quer dizer, eu não sei como é que estava a sua saúde, enfim, mas eu pergunto, qual foi o pior momento que você viveu fora da obra, fora da presença de Deus? Foi no momento em que eu fiquei com depressão, né? Uma depressão profunda, que eu não saía de casa, né? Eu não saía de casa, eu não dormia durante a noite. E foi quando eu recebi o convite, né, para ir para a vigília do resgate. Ah, é? Isso. Aí foi na vigília do resgate que eu retornei. Quer dizer, foi numa vigília do resgate que você retornou. Isso. Você recebeu o convite de alguém. Quem te convidou? Foi uma obreira que foi na minha casa, várias obreiras que foram na minha casa. No início eu não queria ir, né? Eu rejeitei. Quando você chegou nessa vigília do resgate, você manifestou? Bom, na primeira vigília eu não manifestei. Quando foi na segunda vigília que eu fui, que eu manifestei. Porque assim, logo depois da primeira vigília, aí que eu fiquei com mais depressão ainda. Porque depois que eu ouvi, né, um ex-pastor manifestado, falando que no inferno tem um lugar reservado para aqueles que um dia serviram a Deus. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei tipo apavorada, né? Eu fiz uma análise da minha vida espiritual, da minha vida em tudo. E quando eu cheguei na vigília e vi aquilo que eu perdi, os anos que eu vivi longe da presença de Deus, eu me vi assim, um caco, eu me vi um nada, porque a minha vida estava prestes a ir para o inferno, com certeza. Quer dizer, isso te chamou a atenção. Isso me Quando chamou você a atenção. viu o encosto manifestado em um ex-pastor e ali o demônio falando, quer dizer, o espírito, né, maligno, imundo, falando que existe um lugar especial reservado no inferno para aqueles que um dia serviram a Deus. Isso. Aquilo te assustou. Aquilo não Te só despertou, me despertou, né? Ai, meu Deus do céu. Aí só sei Você que pensou assim, não, inferno não. Inferno não, eu não pensei nem duas Ai, vezes. ai. Eu lembro que antes da vigília, eu tinha marcado com os amigos, para não ficar nem a vigília toda. Eu falei assim para eles, não, eu vou, mas eu vou voltar. Eu acredito que se eu saísse antes, o diabo ia me levar para o inferno ali, ele ia me matar. Mas ali eu acabei ficando direto na vigília e eu vi muitas pessoas, obreiras, que da minha época, hoje são até esposas de pastores. E eu acho que se eu não me afastasse, hoje eu seria uma pessoa muito diferente, muito usada por Deus. Muito usada por Deus. Mas você se recuperou, está se recuperando paulatinamente. Quando eu digo se recuperando paulatinamente, que você conseguiu voltar. Sim. E aí você está agora numa trajetória realmente de retorno total, de entrega total. Você quer retornar para a obra, né? Sim, senhor. Você quer retornar, está se preparando? Sim, eu estou lutando para isso. Eu quero tomar aquilo que o diabo roubou de mim. Então, servir a Deus é um privilégio. Então, quando a gente perde a oportunidade, perde essa unção, perde essa virtude de servir a Deus, é muito triste. Porque quando a gente se afasta, a primeira coisa que o diabo ele coloca é a cegueira. Então a gente perde a visão e acaba fazendo coisas que a gente nem imagina de fazer. Então, para voltar é uma guerra, para voltar é complicado. Então eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus porque eu estou aqui hoje,
tem 2 anos, há 2 anos já se passaram e a ficha ainda não caiu, porque antes eu estava lá fora, eu estava no mundo, eu estava servindo o diabo, eu estava sendo enganada, eu estava sendo tipo um cavalo do diabo, porque ser cavalo não é somente dentro de um terreiro de macumba, é estar fora também, porque ele usa a gente para afrontar a Deus. Então, quando eu estou aqui, eu aqui na presença de Deus, eu aqui conversando com o bispo, eu falando meu testemunho, isso é para glorificar a Deus, porque eu conheço muitos ex-obreiros da minha época que estão no mundo e querem voltar. Então, assim, isso é uma grande oportunidade, porque muitos pensam que não conseguem, mas isso é uma mentira, porque todos conseguem, todo mundo consegue. Porque se eu conseguir estar aqui, é porque eu consegui, eu posso. Quer dizer, que maravilha, ô Viviane, que Deus possa realmente te iluminar, te abençoar. Agora eu só quero que você me diga, você voltou numa vigília do resgate. Quem estava ministrando essa vigília? Era o senhor Bispo Sérgio Correia? Era o Bispo Sérgio Correia. Bispo Sérgio Correia. Então tá certo, a luta, a batalha continua. Continua. Então tá bom. Tá aqui hoje o testemunho da Viviane, que Deus abençoe a todos.